A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Hoje, pessoal, navegando nesse terceiro trimestre da CPAD, chegamos na lição de número 4. Hoje nós vamos trabalhar nesse trimestre, especialmente na aula de hoje, sobre o tema Elias e os profetas de Azera e Baal. Hoje nós vamos entender a respeito do ministério desse homem de Deus. Esse homem de Deus, que é um homem fervoroso na oração, que ora acreditando que Deus responde com fogo. Realmente Deus responde com fogo. Mas esse mesmo profeta passa por situações que nós também passamos, que nós também estamos sujeitos. E vamos aprender sobre isso hoje na Palavra de Deus. Você que está chegando aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar também a Palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Ô nota 10, deixa aí o teu comentário, hashtag Glória a Deus, e participe conosco nessa ministração, tá? Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. E se você desejar o meu material, tá? O meu esboço, os meus slides, os meus estudos bíblicos sobre o tema dessa lição desse trimestre, você pode ter acesso a tudo isso no link na descrição desse vídeo, acessando o nosso site Facilita IBD, onde você encontra propostas maravilhosas para poder te ajudar durante todo esse trimestre. A assinatura é trimestral. Que Deus em Cristo te abençoe. Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, né? Em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 4 aqui da classe dos adultos. Elias e os profetas de Azera e de Baal. Hoje nós vamos analisar a respeito da oração desse homem de Deus, esse servo fervoroso que a palavra de Deus apresenta para a gente. E vamos aprender também a respeito de uma situação que Elias também viveu, a respeito do desânimo, a respeito da depressão, e vamos tentar trazer algumas aplicações e orientações pastorais para você ministrar em sala de aula também. Para que você possa ministrar muito bem a tua aula de hoje, é necessário, nota 10, você iniciar pelo texto bíblico, pela palavra de Deus, pela Bíblia. E vamos começar então pelo nosso texto áureo que está localizado aí em 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. Ô gente boa, lê esse texto aí, tá? Apresenta também a verdade prática da tua aula para te ajudar na tua ministração. E a nossa leitura bíblica em classe, Labareda de Fogo de Jesus, está localizado, sabe aonde? No livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 22 ao 24, versículo 26, 29, 30, 38, 39 e capítulo 19, tá? Versículo 8 ao 14. Leia compassadamente com os teus alunos. Apresente a lição, a proposta do autor. E eu espero que Deus em Cristo te abençoe poderosamente em sala de aula em nome de Jesus. Conforme o pastor Clayton Pomerene, em seu texto no livro de apoio, ele já inicia dizendo a respeito dessa lição número 4, destacando que Elias é um dos principais personagens da Bíblia. É um homem fora do comum. É um homem chamado por Deus. É um dos maiores profetas orais que encontramos dentro da palavra de Deus. Também vemos esse mesmo Elias no Novo Testamento, com Jesus, no Monte da Transfiguração, ao lado de Moisés. Daí, então, a importância dessa figura, essa figura do Antigo Testamento, esse servo de Deus, esse profeta que foi chamado para destacar, apresentar, anunciar um avivamento em dias de frieza espiritual. Com base no texto de apoio da lição, escrito pelo pastor Clayton Pomerene, percebemos que Elias, em seu ministério, enfrentou diversos desafios. E hoje nós vamos aprender a respeito desse desafio que ele enfrentou, o desafio de 850 profetas contra um. Ele desafiou os profetas de Baal e os profetas de Azera, que comiam na mesa do rei Acabe e na mesa de Jezabel. O próprio Elias desafiou
os idólatras em um período de frieza espiritual, porque ele era um homem fervoroso em oração, era um homem convicto a respeito da palavra de Deus, convicto em suas crenças, naquilo que ele acreditava. E como nós precisamos de Elias convictos para o nosso tempo também. Ele teve a coragem de reparar o altar de Deus, de apontar para o céu, de fazer uma oração simples e Deus responder com fogo, quando ninguém mais estava orando, como Elias nos ensina. Olhando para a vida do profeta Elias, podemos perceber que ele, sendo um servo de Deus, como você, crente pentecostal em Jesus, também enfrentou o desafio da depressão. Todavia, precisamos também ter em mente sobre o que é depressão. Eu estava lendo um artigo publicado no blog Minha Vida pelo Dr. Pércio Ribeiro Gomes, ele é psiquiatra, e ele destaca que a depressão é uma doença da área da psiquiatria e ela é uma doença crônica. Os sintomas da depressão são diversos, como, por exemplo, a perda do ânimo, uma tristeza profunda ou essas alterações de humor. Sobre isso aqui eu vou detalhar no final da lição. Todavia, nós precisamos ter em mente que a depressão ela pode ser trabalhada de 3 maneiras. A primeira maneira, a depressão ela é identificada pela forma leve. Segundo, ela é identificada pela forma moderada. E em terceiro lugar, a depressão também pode ser identificada pela forma grave. Todavia, quem está passando por sintomas de depressão deve buscar ajuda. E essa lição nos ajuda a trazer esse leque em sala de aula também. Eu tive a oportunidade de publicar um artigo sobre o aconselhamento pastoral na Rede de Estudos Assembleanos, uma revista digital, onde nós paramos para descrever que nós, cristãos pentecostais, também voltamos o nosso olhar para esse cuidado, para a teologia do cuidado, para ajudar aquele que precisa. Por quê? Muitas pessoas do nosso meio, do nosso viés, são pessoas usadas por Deus, são pessoas que acreditam nos dons espirituais, mas também são pessoas que enfrentam dilemas e precisam sim de ajuda. Segundo Edith Hatt, em seu texto publicado pela editora Carisma sobre os 2000 anos do pentecostalismo, ele procura demonstrar que nós, cristãos pentecostais, temos raízes teológicas, raízes que apontam para a nossa crença. Nós, cristãos pentecostais, acreditamos, por exemplo, no poder do Espírito Santo, não somente para o dom das línguas, não somente para as manifestações espirituais, mas também como um poder especial. Afinal de contas, o Espírito Santo, ele é conselheiro, e a Bíblia apresenta ele como o Consolador. E nesses momentos de aflições que podemos enfrentar na vida, como Elias enfrentou, também precisamos contar com a ajuda do Espírito Santo. Todavia, o movimento pentecostal ele é construído por raízes teológicas. O Donald Dalton, em seu texto Raízes Pentecostais, publicado também pela editora Carisma, ele faz questão de dizer que a nossa crença ela é pautada em 4 pilares. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus em breve virá. Entendendo sobre essa questão do Jesus cura, nós entendemos, à luz da palavra, que Jesus cura não somente o corpo físico, não somente a doença física, mas também cura as doenças emocionais, como até mesmo a depressão. Há diversos casos na Bíblia de pessoas que foram ajudadas pelo Senhor. E hoje nós vamos analisar esse caso do profeta Elias. Jay Adams, escrevendo um texto sobre aconselhamento cristão, ele diz que o conselheiro cristão, crente em Jesus, deve ter habilidade com a Escritura, porque a palavra de Deus tem todos os recursos que nós precisamos para apontar exatamente o caminho de servir a Deus e ajudar as pessoas a serem curadas emocionalmente também. E Elias é um grande homem de fé. É um homem que ora e Deus responde com fogo. É um homem que acredita que Deus usa e trabalha na vida das pessoas, como você também acredita. Mas também é um homem que enfrentou esses desafios.
E eu espero que Deus em Cristo use você na escola bíblica. Eu espero te ajudar também na aula de hoje. E o primeiro ponto da nossa lição trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o desafio do Carmelo. Nesse primeiro ponto da lição, nós vamos entender o que está acontecendo agora no livro de Reis, especialmente o capítulo 18. O pastor Clayton Pomerene comenta o seguinte: que o zelo de Elias pela fidelidade ao Senhor, diante dos profetas de Baal e Azera, diante de um período de idolatria, demonstrou exatamente como Deus trabalha através da vida dos seus servos. À luz das Escrituras, esse desafio que acontece no Carmelo é um desafio significativo para as tribos do norte, especialmente para o povo que habitava em Samaria, governados ali por Acabe e Jezabel, um povo que estava mergulhado na idolatria. E o desafio era um desafio totalmente impossível aos olhos humanos. Sobre o Deus que respondesse com fogo, esse Deus então seria o Deus de Israel. Elias faz o desafio porque ele sabe muito bem que o nosso Deus é um Deus vivo, que o nosso Deus não erra, que o nosso Deus está presente, nos ajudando no nosso dia a dia. Paul Gardner, comentando sobre esse relacionamento entre Elias e Acabe, ele faz questão de dizer que o rei Acabe era um homem que teve a oportunidade de ouvir a mensagem de Deus, teve a oportunidade de ser convidado para se arrepender. Porém, ele rejeitou a mensagem de Deus, rejeitou a pregação do profeta, rejeitou a palavra de Deus. Muitas pessoas estão rejeitando essa mensagem de Deus em nossos dias. Nenhum outro personagem bíblico no Reino do Norte recebeu tantas advertências como o rei Acabe recebeu através da boca de Elias, esse servo de Deus que falava as verdades de Deus para Acabe se arrepender. O seu Champlin, comentando sobre o profeta Elias, ele destaca o seguinte: que o profeta Elias ele possui umas características assim tremendas e nós precisamos entender quem é esse personagem para trazer essas aplicações para o nosso dia também. Precisamos compreender que Elias ele era tesbita, natural do vilarejo de Tisbe, localizado ali na região de Naftali, ou perto ali de Gilead. Elias recebeu a autoridade de Deus para ir à capital em Samaria, falar a mensagem de Deus ao rei Acabe. E ele foi debaixo da autoridade de Deus. O Champlin também destaca, com base em 1 Reis, capítulo 18, versículos 42 ao 46, que fisicamente tudo indica que Elias era um homem forte, parrudo. Em outras palavras, a Bíblia até cita como ele se vestia, como ele se comportava. Para você ter ideia, ele era um homem fisicamente preparado, teve condições de correr à frente de uma carruagem, a carruagem de Acabe, depois de orar para Deus derramar chuva sobre Israel. Champlin também destaca que o próprio Elias era um homem dedicado à oração. É aquilo que nós estamos dizendo para você, um homem dedicado ao fervor espiritual, um homem dedicado a uma vida consagrada para Deus. Todavia, ele também era um homem sujeito às paixões, como eu e você, Tiago capítulo 5, versículo 17. E o Champlin ainda diz que diante da perseguição que Jezabel levantou contra ele, Elias se desanimou. Elias foi para a caverna e pediu a morte. Elias entrou em estado depressivo. E o primeiro subtópico da nossa lição, entendendo tudo isso aqui que eu estou trazendo para você, trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Se eu estou te ajudando, deixa aí o likezinho. O zelo de Elias, pois ele diante do confronto. Quando você olha para a Bíblia, você descobre muito bem que a idolatria é inaceitável pelo Deus de Israel, pelo Javé, pelo grande eu sou. Elias, ele conhecia a palavra, ele conhecia a lei, ele entendia da lei, ele conhecia as escrituras. Elias foi treinado por Deus, como estudamos na aula passada, no deserto, glória, do Querite. Ele foi treinado por Deus a crer na dependência de Deus, de ser alimentados pelos corvos, depois por uma viúva. Ele estava com um relacionamento profundo com o Senhor. Ele aprendeu a crer no recurso do céu,
a crer na autoridade de Deus, a crer no trabalhar de Deus, como nós também precisamos aprender a crer em Deus, a depender dos céus, a acreditar que Deus responde às nossas orações também. O pastor Clayton Pomerene, no seu livro de apoio, destaca aqui o decálogo, ou seja, os 10 mandamentos. Já ensinavam e já falavam a respeito do perigo da idolatria. A idolatria que é inaceitável pelo Deus de Israel. E Israel estava entrando no caminho da idolatria. E a fé que nós encontramos no Antigo Testamento é uma fé abstrata. Isso quer dizer que é inaceitável uma imagem, um ídolo, a adoração, a postes, a altares, por exemplo. Essa adoração deveria ser voltada para Deus. Ou seja, a fé do Antigo Testamento é uma fé que acredita nesse Deus que é invisível e se revela. Um Deus que é todo-poderoso e está presente. Um Deus que caminha com o seu povo. E quando olhamos para a Bíblia, entendemos que Deus colocou a sua imagem no ser humano. E esse ser humano é um representante desse Deus na terra. Elias entendia isso muito bem. E ele era conhecido como homem de Deus. Não é que ele aceitava a adoração, de maneira nenhuma. Mas como homem de Deus, ele apontava para os céus e trazia a mensagem de Deus aos corações. Ezequiel, capítulo 6, versículo 5, nós percebemos que até mesmo os outros profetas do Antigo Testamento, eles caçoavam a respeito de pessoas que adoravam a ídolos, a imagens de barro, de madeira, de ouro, porque eles sabiam muito bem que Deus não se reduziria àqueles ídolos, mas que o Deus de Israel é todo-poderoso, não é feito por mãos humanas. 1 Reis 18, 21, Elias também caçoa, zomba dos deuses Baal e Azera diante do desafio no Carmelo, porque ele acreditava no Deus vivo que responde, que está presente em todo o tempo em nossas orações. Em Deuteronômio 4,12, a única forma que o povo de Israel tinha da revelação de Deus é em forma de palavra, em forma de escritura, em forma de ensinamento. Então, o povo de Israel é um povo que acredita na Escritura, porém esse povo está entrando no caminho da desobediência pela idolatria. E Deus se revela no Antigo Testamento e também em nossos dias de diversas maneiras. Ele se revela, por exemplo, por sua palavra. Ele se revela também por sonhos, por visões, de forma sobrenatural e mística. Ele também se revela através dos profetas. Usa pessoas para poder trazer uma mensagem para você. Ele se revela através de Jesus, e nós acreditamos que ele se revela através do Cristo. Ele se revela através da natureza também, assim como também se revela através da sua igreja. Então, hoje em dia, nós sabemos muito bem como Deus se revela, de forma clara, para que as pessoas o conheçam. Nós levamos esse testemunho. Elias está levando esse testemunho também, com o seu zelo, diante do Carmelo, diante desse grande desafio. Clayton Pomerene destaca no seu texto de apoio que qualquer coisa que nós colocamos no lugar de Deus no nosso coração se torna idolatria. E é esse combate que nós precisamos parar para pensar hoje em dia. O ídolo, ele serve como um substituto da presença de Deus, desse Deus vivo que habita em você. O ídolo, ele chega de forma opaca para poder te enganar e retirar o desejo do teu coração de servir a Deus. Todavia, precisamos ter em mente que até mesmo a religiosidade que nós praticamos, quando essa religiosidade toma o lugar de Deus no nosso coração, isso passa a ser uma forma de idolatria moderna também. A partir do momento em que eu celebro mais a minha religião, a igreja que eu congrego, aonde eu habito, aonde eu estou cultuando, do que ao Deus que eu estou cultuando, eu estou praticando uma forma de idolatria do nosso tempo. Isaías capítulo 2, versículo 8. Nós precisamos ter cuidado porque a arrogância, a dureza de coração, a mentira, a inveja, tudo isso que não agrada a Deus também pode se instalar no nosso coração como uma forma de idolatria.
Isaías já traz esse alerta. Devido à apostasia espiritual, nos dias de Acabe, o povo de Israel estava caminhando para a idolatria. Daí então esse desejo de Elias de lançar um desafio, de apresentar quem é o verdadeiro Deus. O que estava sendo ensinado em Israel era um falso ensino, era uma falsa teologia, era a teologia de Baal, era a teologia de Azera. Mas a verdadeira teologia traz para o nosso coração o fervor espiritual, a crença nesse Deus que responde com fogo. Elias entendia isso. E você, acredita também que Deus ainda responde às nossas orações como Elias também acreditava? Se você crê, comenta aí. Elias, ele é zeloso a tal ponto de levar a palavra, de ensinar a palavra, de apontar para Deus e desafiar os 850 profetas no Carmelo. Que Deus levante pessoas como Elias, como você, professorzão, professora da Escola Bíblica Dominical, meu querido pastor, para trazer essa crença, esse fogo, essa adoração para o povo de Deus. Em crer que Deus ainda faz, responde e atua em nossas comunidades evangélicas. Vamos avançar para o segundo subtópico que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O problema de não saber a quem adorar. Nesse segundo subtópico, o pastor Clayton Pomerenig, ele destaca o seguinte, que os ídolos do nosso tempo não precisam ser um ídolo feito por um material físico, de madeira, de barro, de tijolo, de ouro, por exemplo. Eles podem estar escondidos em nosso coração. Observe a base bíblica de Mateus capítulo 6, versículo 24. Em nosso dia a dia existem novas maneiras, novas formas de idolatria. A Bíblia apresenta esse falso Deus criado por homens. Todavia, precisamos destacar quem ele é e qual eram as suas características no Antigo Testamento e por que ele achou lugar no coração dos israelitas durante muito tempo em Israel. Primeiro, no Antigo Testamento, a representação de Baal era descrita como o Deus da chuva, o Deus da fertilidade, o Deus da colheita. Muitas pessoas fazem questão de dizer, com achados arqueológicos, que a sua aparência era metade peixe e metade ser humano. Ele era o Deus da fertilidade nos tempos antigos. A palavra Baal significa marido ou esposo. Se você for olhar para o texto do profeta Oséias, você descobre que Deus é visto como o verdadeiro esposo, o verdadeiro marido. Então, entendendo que Baal quer roubar esse nome do Deus de Israel como o esposo, o marido, entendemos exatamente que esse Baal é uma espécie de falso Deus que procura roubar o coração daqueles que serviam ao verdadeiro Deus. Para pensar se isso não acontece hoje em dia. De pessoas apresentando falsas teologias, falsos ensinamentos para enganar as pessoas a respeito do verdadeiro Deus, quando elas estão oferecendo a teologia de Baal. Quando elas estão oferecendo a falsa palavra, a falsa mensagem, a falsa pregação. A verdadeira pregação aponta para o verdadeiro noivo da igreja, Jesus, o Cristo, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Ela é cristocêntrica. Oséias capítulo 4, versículo 6, faz questão de dizer que o povo de Israel perecia por falta de conhecimento. Muitas pessoas, não entendendo muito bem sobre o significado desse termo Baal, porque há essa confusão aqui, desse Baal ser conhecido como o esposo, caíam no engano. E aí Oséias traz esse grito de guerra: o meu povo perece por falta de conhecimento. A mensagem de Oséias é tão atual quanto a mensagem de Elias. O povo estava precisando conhecer da palavra, conhecer da teologia, estudar, conhecer da Bíblia, conhecer da Escritura, para não cair no erro da idolatria. Até quando você vai estar com o coração dividido em servir ao Cristo e servir ao mundo? Até quando você vai estar dividido em servir a Deus e servir aquilo que não agrada? Até quando você vai estar sendo enganado por essas falsas teologias?
Eu estava lendo um artigo publicado no blog Gold Question, onde encontrei algo interessantíssimo sobre as atuais modernidades da idolatria, as idolatrias modernas do nosso tempo. E aqui nós podemos destacar algo interessante, falando sobre as falsas adorações, sobre a falsa teologia, sobre a idolatria do nosso dia a dia. E a primeira característica da idolatria do nosso tempo é essa teologia voltada para o materialismo. Essa teologia que te ensina a buscar e adquirir coisas, ao invés de servir o Cristo. É essa teologia da prosperidade diabólica que distorce a mensagem do Evangelho. Isso é uma forma de idolatria que procura saciar o teu eu. A segunda característica que você encontra da idolatria moderna é quando adoramos o altar do nosso ego. É quando o meu eu vem em primeiro lugar, ao invés da renúncia e tomar a cruz. É essa obsessão por carreiras, por empregos bem-sucedidos, ao invés de servir o Cristo. Quando isso vem em primeiro lugar, isso acaba te atrapalhando na tua caminhada em fé em Jesus. E a terceira maneira que encontramos de idolatria do nosso tempo é essa ilusão de ter o entendimento que somos senhores de nós mesmos, que temos condições de conhecer tudo, de fazer tudo, de ser capacitados, sem contar com a dependência do alto. Observe, isso são maneiras idólatras do nosso dia a dia. E é por isso que precisamos ter muito cuidado à luz da Bíblia. O que é que você está achando? Você concorda com isso? Comenta aí. Vamos agora para o nosso terceiro subtópico, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O desafio do fogo. Esse é o terceiro subtópico aqui da nossa lição. Clayton Pomerene comenta o seguinte, que Elias tinha convicção que o seu Deus responderia. Eu preciso dessa convicção. Você também. Como professor da Escola Bíblica Dominical, você precisa ter essa convicção que o seu Deus responde a oração, como Elias também acreditava. Ele estava diante de um combate com os profetas de Baal e os profetas de Azera, totalizando 850 pessoas contra ele. E ele estava crendo que Deus responderia a sua oração. Como é importante termos essa convicção, esse relacionamento, esse contato com os céus. E olhando para o perfil do Baal da Bíblia, nós descobrimos que o Baal é esse Deus falso que tentava roubar o nome do Senhor e, ao mesmo tempo, ser o Deus da fertilidade. No sentido de fertilidade, é o Deus do sexo apresentado no Antigo Testamento. Qual é o modelo do Baal moderno que existe em nossos dias, que muitas pessoas estão escravizadas por ele? O primeiro modelo do Baal moderno do nosso dia a dia é apresentado na pornografia. Tem uma galera que está presa na pornografia. O vício por vídeos eróticos, por revistas, sites, comentários pornográficos, acaba destruindo o seu coração e a sua fé. E isso é uma forma de idolatria também do nosso tempo. Muitos obreiros estão perdendo o foco no Cristo e sendo escravizados pelo Baal moderno, sendo atraídos por filmes, por séries, por material diabólico da internet e perdendo a essência da sua chamada, se vendendo à mesa de Jezabel, à mesa de Baal, à mesa de Azera. Outro modelo desse Baal moderno em nossos dias são as diversões carnais. Percebemos que tem muita gente no meio gospel que está querendo trazer esse viés mundano para dentro da igreja, transformando o culto no show. Peraí, olha, cuidado, cartão vermelho para você. Querendo transformar as atividades religiosas em atividades carnais, querendo a fama, o aplauso e se distanciando da graça de Deus. Cuidado com isso. Isso é o Baal moderno. As pessoas estão distorcendo a verdadeira palavra, a verdadeira essência. Gente, não abra mão da bandeira do evangelho. Não abra mão de pregar a palavra. Não abra mão de ensinar a escritura.
A escola bíblica dominical tem essa função. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Pedrão, lá no Novo Testamento, diz o seguinte, que a igreja foi chamada para ser santa e é papel do crente ser santo. Santidade não se dobra ao Baal moderno, à idolatria moderna, às coisas dessa vida. Você precisa ser santo e adorar a Jesus em tudo. E é por isso que nós precisamos de Elias em nosso tempo, que tenham coragem de falar dessas coisas. Falar que o pecado mata. Falar que o pecado estraga a tua vida espiritual. Estraga o teu casamento também. Te afasta da presença de Deus. Precisamos de Elias em nosso tempo, que anuncie a verdade, que anuncie o avivamento, o arrependimento, esse coração quebrantado para Deus. E você pode ser um Elias de Deus, ministrando essa aula com graça, com unção, na escola bíblica dominical da tua igreja. Clayton Pomerene comenta o seguinte, que nós precisamos de Elias do nosso tempo que sejam íntimos de Deus. E ser íntimo de Deus é abrir mão do pecado, é abrir mão da mentira, da idolatria, da frieza espiritual, desse falso evangelho que está batendo a nossa porta. Gente boa, espero estar te ajudando até aqui. Se você conhece alguém que precisar assistir essa aula, ô nota 10, manda esse vídeo aí para ele ou para ela, compartilha em Cristo Jesus. E vamos agora para o segundo ponto, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A oração de Elias. E eu já quero iniciar dizendo para você que em hora como Elias, confia no céu aberto. Será que você está crendo que o céu pode se abrir para você quando você orar? Elias acreditava assim. E orar é falar com Deus. Como nós precisamos voltar o nosso coração para a oração? A oração é uma conversa, é uma intimidade, é um relacionamento. Tem muitas pessoas que utilizam a oração só para pedir coisas banais, coisas passageiras, coisas frustrantes. A oração é um relacionamento, então converse com Deus em fé, acreditando que esse Deus quer ser íntimo de você, como era também íntimo de Elias. Em Filipenses 4, 6 ao 7, precisamos aprender à luz da Bíblia que a oração nos ajuda a crer que esse Deus trabalha em nós e através de nós. Quando agimos como Elias, aprendemos que na nossa caminhada pastoral, no nosso ministério, que Deus trabalha, que o líder que ora como Elias depende de Deus. Nós aprendemos também que quem ora como Elias pede a Deus coisas inéditas. Elias pediu a ressurreição de um garoto, algo que nunca tinha acontecido antes. Elias pediu para a chuva descer do céu e desceu. Creia na oração. Elias acreditava. Todo líder precisa saber que Deus responde com fogo, como respondeu também a oração de Elias. Ele também pode responder a sua assim. Quem ora como Elias acredita e ouve o barulho dos céus. Ele ouviu o barulho da chuva. Ele viu a chuva semelhante à mão de um homem, à distância, e acreditou. Ele creu que Deus respondeu com fogo. Você também está crendo? O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Os preparativos de Elias. Antes de Elias orar para que Deus respondesse com fogo do céu, ele restaurou o altar. Nós também precisamos aprender a restaurar o altar. Aqui nós temos várias aplicações. Que se nós queremos que Deus responda para uma geração que está fria na fé, nós como líderes precisamos restaurar o altar da palavra, o altar da oração, o altar do fervor espiritual. Tem que começar com você, como Elias fez. E Deus estava trabalhando através de Elias para que o povo entendesse isso. E hoje em dia falta avivamento porque as pessoas não entenderam o conceito do altar, o conceito de restaurar exatamente o altar, que é precioso para que esse fogo desça do céu. Todavia, as pessoas entenderam errado o que é o conceito de avivamento. Qual é o conceito errado de avivamento do nosso dia a dia? Por exemplo, tem gente que pensa que avivamento é falar em línguas estranhas para que todo mundo possa ouvir. E tem pessoas que fazem isso de propósito. Não é nem a presença de Deus sendo manifestada nele ou nela. Tem pessoas que pensam que avivamento é apenas ir para a igreja todos os cultos. Tem pessoas que pensam que avivamento
É quando ele prega no improviso e às vezes dá certo. Isso aí não é avivamento, não. Tem pessoas que pensam que avivamento é só anunciar a vitória, pregar só vitória e se esquecer dos problemas. Elias teve problema. E tem pessoas que infelizmente pensam que avivamento é quando a igreja está cheia numa festa que ele investiu diversos valores para que aquela igreja se agradasse, trazendo então pregadores de fora, pastores de fora, cantores de fora. Avivamento, gente, não é isso. O verdadeiro avivamento é voltar o teu coração para a oração e a leitura da palavra. Avivamento é vigiar nas tuas atitudes e nos teus pensamentos também, santificando eles para Deus. Avivamento é contar com a providência de Deus em qualquer situação, como Elias acreditou. Avivamento é se alimentar de Deus e ter uma vida moral, andar conforme a Escritura. Avivamento é acreditar nos fundamentos da tua fé. E ser avivado é ter a coragem de pedir perdão a Deus e perdão também ao teu irmão que você ofendeu. Avivamento é frutificar pelo fruto do Espírito. Avivamento é trabalhar com os dons que Deus te dá, os dons recebidos, de forma que edifique a igreja e o povo de Deus. Ser avivado é cantar louvores de todo o coração. Ser avivado é acreditar no poder da palavra que muda. Ser avivado é crer em Jesus, crer no Cristo e acreditar na morte e ressurreição do Senhor. Avivamento é conversão de vidas na congregação, na comunidade que você faz parte. Clayton Pomerene comenta o seguinte, que Elias era tão avivado que ele fez algumas coisas. Primeiro, ele congregou o povo para ouvir a palavra. Ele chamou o povo para ouvir a palavra. Segundo, ele consertou o altar em um período de idolatria. Terceiro, pegou as pedras que restauravam esse altar, cavou uma vala ao redor do altar, colocou o sacrifício e banhou de água, para que ninguém tivesse dúvida sobre o Deus a qual ele servia. Fazendo isso, Elias então acabou com qualquer dúvida sobre a verdade desse Deus Todo-Poderoso, apontando para o avivamento. Olha, vamos então agora para o nosso segundo subtópico aqui do segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Confiante na oração. Nesse segundo subtópico eu quero levantar uma pergunta. O que acontece quando nós oramos? Já parou para pensar sobre isso? E diante disso, dentro dessa pergunta também levantamos duas. A primeira é, como estamos orando? Israel tinha perdido o foco da verdadeira oração e adoração. Estava adorando aos ídolos, Baal e Azera. Elias não perdeu o foco. Ele estava tendo um relacionamento com Deus. Às vezes, nós também perdemos o foco. Damos lugar para essa idolatria moderna do nosso tempo e deixamos de orar ao Deus verdadeiro. E ao invés de orar ao Deus verdadeiro, nos preocupamos em adquirir coisas, em abraçar o materialismo, em resolver os nossos problemas, ao invés de ter um relacionamento íntimo com Deus. É por isso que precisamos pensar, como nós estamos orando? Como você está orando? Como você está buscando a Deus? A segunda pergunta que eu quero levantar dentro desta, com base em 1 Reis 18, 24 ao 26, é a quem estamos orando. O povo de Israel estava adorando e orando a deuses estranhos, falsos, que não existiam. Em nosso dia a dia, muitas pessoas estão orando sem fé, sem convicção, estão orando sem acreditar. A nossa oração deve ser uma oração convicta, como a de Elias. Ele orou e acreditou. Você tem feito isso? Você tem acreditado que Deus age através da oração? Elias acreditou e Deus respondeu com fogo do céu. Aqui também podemos levantar o seguinte: o que acontece quando nós oramos de forma simples e comum, como Elias fez? A oração de Elias é uma oração simples. Deus também quer de você uma oração simples, uma oração que vai sair do teu coração para o coração de Deus. E Deus respondeu a oração de Elias de forma tremenda. Elias nos ensina também outras questões, como por exemplo, a primeira é que nós precisamos orar quando ninguém mais está orando. 1 Reis 18, 36 e 37. O povo de Israel não orava mais ao Deus vivo, Elias sim. E ele ensina a orar ao Deus verdadeiro.
Nós precisamos orar a Deus e não esse viés materialista do nosso tempo. Precisamos orar a Deus crendo no relacionamento. Outra questão aqui é que existem razões na Bíblia pela qual nós devemos orar. A primeira é que o ministério de Elias era um ministério movido pela oração. Tiago 5,17. Nós, como servos de Deus, também precisamos ser movidos pela oração. A segunda é com base em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Devemos orar a Deus crendo que Ele existe. Devemos orar também com base em Marcos 14, 38, para vencer a carne. Devemos também orar acreditando que estamos em uma batalha espiritual, crendo que podemos vencê-la, com base em Efésios capítulo 6, versículo 18. Devemos crer, a partir de Daniel 10, 12, que a nossa oração também move o céu, como Elias também acreditou, com base em Marcos 9, 29. A nossa oração também nos dá autoridade para vencer os espíritos malignos. Com base em Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11, a nossa oração nos ajuda a ter um fortalecimento no Senhor. A Bíblia fala sobre isso. Elias orou. Elias também orou com convicção, com base aqui em 1 Reis 18, 34, 38 e 39. Você tem orado com convicção, com fé, acreditando que Deus responde à tua oração, como Elias fez? Ele nos dá um show, ele nos dá uma aula. Elias nos dá uma aula, ele nos ensina sobre a oração. O terceiro subtópico demonstra aqui para a gente sobre o seguinte assunto: a misericórdia de Deus. O pastor Clayton Pomerene destaca o seguinte, que Deus estava disposto a responder a oração de Elias, como também está disposto a responder a tua oração. Se você olha para o desafio que Elias faz, os profetas de Baal e Azera passaram por um longo período de orações e súplicas não respondidas, ao ponto de oferecerem sacrifícios em sua própria carne. Elias fez uma oração simples, em poucas palavras, e Deus respondeu. Aqui nós encontramos a ação da graça e misericórdia sobre a vida de Elias, sendo a mesma ação de graça e misericórdia sobre a nossa vida também, quando nós oramos. Elias também orou pedindo chuva. E a Bíblia diz que ele orou por 7 vezes, intensamente, pedindo a chuva. E a palavra de Deus diz que quando ele percebeu o sinal de Deus no céu, ele acreditou. Você tem acreditado? Você tem confiado nesse Deus que responde a oração, nesse Deus que age por você, trabalha em você e através de você? Percebemos que ele ora para o fogo cair do céu e o fogo desce, mas ele também ora intensamente durante 7 vezes. Ele não desistiu na primeira vez, na terceira, na sexta. Ele podia até parar, mas ele continuou orando até Deus responder. Aqui nós temos um exemplo tão profundo. Você tem que orar até Deus responder, até Deus dizer sim, não, acredite. Deus ainda fala. Eu espero que essa palavra, gente, edifique você, que Deus avive você, que você venha ter o entendimento como Deus trabalha no nosso tempo e vença essas idolatrias do nosso dia a dia. Nesse terceiro ponto agora, nós vamos tratar sobre um assunto muito sério e eu quero trazer aqui algo voltado para o aconselhamento pastoral, olhando para esse desânimo de Elias, essa depressão que ele enfrentou, para que você então tenha esse olhar também de amor com os teus alunos na Escola Bíblica Dominical. O terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Elias em Horebe. Elias é um personagem bíblico fundamental do Antigo Testamento. Precioso, sabe? É um homem que está em ação, orando e faz uma grande obra. Mas Elias também é um personagem bíblico que apresenta sintomas de um esgotamento ministerial. Sintomas da depressão, do desânimo. E olhando para Elias, também precisamos entender que nós, crentes pentecostais em Jesus, que diz glória, aleluia, que ama o Cristo, também podemos enfrentar o esgotamento espiritual, o esgotamento físico, o esgotamento ministerial também. Depois dessa grande obra que Elias faz, o povo volta o seu coração para Deus, mas Jezabel não se converte e passa a perseguir Elias, ao ponto de querer matar Elias. E isso trouxe um desânimo tão grande no coração daquele profeta, ao ponto dele fugir para as regiões
do Horebe. E aqui eu quero analisar com você sobre essa situação, que é uma realidade também do nosso tempo. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: os feitos e a exaustão do profeta. Clayton Pomerene, nesse primeiro subtópico, com base em Tiago 5,17, ele diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele foi um homem que orou para não chover e não choveu. Orou para o fogo descer do céu, o fogo desceu. Orou para chover e choveu. Um homem de intensa oração, mas um homem também sujeito às mesmas situações que encontramos no nosso tempo. Ele foi sujeito ao desânimo. Muitos cristãos do nosso dia a dia que congregam com a gente estão sendo vítimas do desânimo. O desânimo espiritual. Não tem mais força para congregar, especialmente depois dessa pandemia. Perderam o ânimo de servir a Deus. E diante disso, eu quero destacar aqui o que é o desânimo. O desânimo ele pode ser trabalhado da seguinte forma. Primeiro, é um estado de desmotivação em que a pessoa está vivendo, que perde as forças para fazer as suas atividades. É uma falta de energia para fazer. Elias perdeu as suas forças. Quais são as causas, então, desse desânimo no nosso dia a dia? Existem diversas causas. Por exemplo, tem gente que perde o ânimo de servir a Deus por situações que acontecem consigo mesma. Por exemplo, por problemas financeiros, problemas familiares, por situação do dia a dia, por frustrações. E, além do que, a pessoa acaba sentindo um cansaço fora do comum, que desmotiva ele a fazer atividades corriqueiras que já fazia, apresentando então um comportamento incomum na sua caminhada da fé. Muitos irmãos estão perdendo o ânimo de servir a Deus, estão passando pelo desânimo também. E olhar para Elias, para a fragilidade de Elias, é encontrar isso aqui. Quais são os sintomas do desânimo, então? Observe aqui alguns que eu vou listar com você: baixa autoestima, tristeza, falta de apetite, problemas para dormir. Lembre-se que o desânimo também é o primeiro sintoma que vai se agravando até causar uma depressão, que vou falar daqui a pouco. Também no desânimo nós encontramos a falta de interesse para as atividades que gosta. Nós encontramos também essa sensação de desesperança, um humor instável. A pessoa, por exemplo, coloca em si um sentimento de culpa que não consegue superar. A pessoa tem dificuldade de fazer até mesmo tarefas simples. O desânimo, ele provoca uma situação terrível na vida daquele que é atingido por ele. Quem sabe você pode estar enfrentando isso ou conhece alguém que está enfrentando o desânimo também. E como servo de Cristo, eu quero dizer para você que somente o Espírito Santo pode te ajudar, que somente o Espírito Santo pode trabalhar em você e te dar um ânimo novo, como fez com Elias. Deus cuidou de Elias, enviando pão para Elias pelos anjos e trabalhando no coração de Elias para que Elias então voltasse às atividades. O pastor Clayton comenta que Elias enfrentou os seus fatores internos. Ele faz questão de dizer que Elias entrou em um estado de isolamento, com base em 1 Reis 19, versículo 3, versículo 14 também. Elias, ele se assentou debaixo de um zimbro, em um estado emocional de desânimo, capítulo 19, versículo 4. Ele dormiu depois de enfrentar uma situação de fuga, em 1 Reis 19, 5. Ele colocou num lugar de falta de ocupação. Ele deixou se envolver por um sentimento de autopiedade em destacar para Deus que somente ele era o profeta. Foi preciso Deus falar para ele que tinha mais 7.000 servos. Ele estava fugindo da morte em 1 Reis 19, 4 e 10. Aqui nós percebemos que Elias estava enfrentando um grande desafio na sua vida e ele sentia uma exaustão ministerial. Ele não queria caminhar mais. Ele pensou em abandonar a jornada. Quem sabe você também está pensando nisso. Não pare. Não desista. Deus ainda tem um plano para você, como também tinha com Elias. O segundo subtópico do nosso terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o pedido para morrer. O pastor Clayton Pomerene,
ele comenta para a gente exatamente que Elias passa por essa depressão. E analisar o que é depressão, como já disse para você desde o início da nossa aula, que iríamos concluir aqui agora nesse último ponto, com base em 1 Reis 19:4, onde Elias tem esse sentimento e esse pedido para morrer, nós precisamos também trazer uma realidade do nosso dia a dia. A realidade do suicídio, desse fenômeno de suicídio entre pastores, entre servos de Deus, entre crentes em Jesus. E isso é algo que está batendo a nossa porta, que está presente, e nós não podemos fechar os olhos. Segundo Manuel Dias e José Pontes, em seu texto Suicídio, Fenômeno entre Pastores, eles destacam o seguinte, que há necessidade de falar sobre isso em nossas igrejas. E eu quero aproveitar essa oportunidade para falar sobre isso também para você, pois os líderes cristãos, o teu pastor, o teu líder espiritual, não é um super-homem. É uma pessoa de carne e osso como você. Também tem defeitos como você. Também passa por dificuldades e lutas como você. E você em Cristo precisa ter essa sensibilidade. Analisando outro texto do Eli Bento Correia, publicado por sua editora, ele destaca o seguinte título: A depressão, a doença do século XXI. Ele fala que são diversas as causas da depressão. A depressão se inicia com esse desânimo que Elias está enfrentando. E eu quero destacar aqui algumas causas para você ter isso em mente, até mesmo para poder utilizar em sala de aula. A primeira delas, por exemplo, a depressão pode ser causada por diferenças biológicas, ou seja, por mudanças químicas no cérebro. Às vezes isso também causa depressão na vida da pessoa. Em segundo lugar, a depressão também pode ser causada através de alterações químicas nos neurotransmissores das pessoas, em seu cérebro. Isso também causa a depressão. A depressão também pode ser causada por hormônios. E é por isso que há necessidade de equilibrar os seus hormônios para que você não caia em depressão. A depressão também pode ser causada pela genética. Isso quer dizer que pessoas que tiveram alguém em sua família que passaram por depressão têm a possibilidade de também passar por depressão. E existem alguns fatores de risco, como, por exemplo, alguns traços de personalidade. Às vezes existem traços de personalidades com baixa autoestima, com autocrítica, pessimismo, que são propícios à depressão. Existem também pessoas que passaram por traumas ou estresses assim repentinos, como, por exemplo, o abuso sexual, morte de um ente querido, e isso também pode causar depressão. Pessoas que passaram por traumas na infância também podem enfrentar depressão. Determinados medicamentos para dormir, por exemplo, pode alterar, pode prejudicar você e te levar à depressão, a um sono profundo, a uma tristeza profunda. Isso acontece em nosso dia a dia. E quais são os sintomas que mais aparecem? Aqui nós vamos tentar levantar exatamente os sintomas que acontecem no Brasil, entre os brasileiros. O primeiro deles é uma tristeza profunda, sem causa aparente, a falta do prazer, da satisfação, em situações que, corriqueiramente, a pessoa tinha esse prazer. Você percebe isso também na vida de Elias. Alteração do sono, falta de apetite. Foi preciso Deus enviar um anjo para alimentar Elias. Dificuldade também de concentração, falta de motivação generalizada, agressividade, irritabilidade, a pessoa fica muito agressiva, isso também pode ser um sintoma. A ansiedade acentuada é um sintoma da depressão. Dores no corpo sem causa orgânica, crise de choro sem motivo aparente. Existe também a falta de libido, a sensação de incapacidade também é um sintoma da depressão. O mau humor na vida de alguém, que isso não é comum, também é um sintoma da depressão. A falta do sentimento de vida, de querer viver, a vontade de dormir, não querer acordar mais, também são sintomas da depressão, uma doença do nosso tempo. E aqui eu quero levantar também o que leva a pessoa à depressão. Existem diversos fatores. Um deles, por exemplo, é o trabalho. Às vezes a pessoa passa por um estresse terrível no trabalho e ela está sujeita à depressão. Às vezes passa pelo excesso de cobrança, por um abuso sexual também.
Isso também pode causar a depressão na vida de alguém. Perdas significativas, como a perda de um ente querido, um parente próximo, também pode ser causadora de uma depressão na vida de alguém, quando essa pessoa não sabe como passar pelo luto e precisa de ajuda. A perda de um emprego, a perda de um namoro, término de um casamento, também podem ser gatilhos para a depressão. O sentimento de fracasso, a desilusão amorosa, o envelhecimento, doenças crônicas, a solidão. Elias vivia muito sozinho. Deus providenciou para ele Eliseu, para ser o seu companheiro de jornada, cuidando de Elias. A insatisfação com a sua aparência, a falta de contentamento, também são causadores da depressão. Como a depressão pode ser tratada? Vou levantar duas coisas aqui. Primeiro, ela precisa ser tratada com um profissional da área, com um psiquiatra, com um psicólogo. Ela também pode ser acompanhada através do aconselhamento pastoral, de um cuidado pastoral, para ajudar a pessoa a crescer em Jesus. Eu espero estar te ajudando até aqui. O último subtópico trata sobre o seguinte assunto: a resposta de Deus. Esse é o último subtópico da nossa lição. O pastor Clayton Pomerene, ele comenta o seguinte, que Deus agiu na vida de Elias de forma amorosa. Foi Deus que agiu para restaurar Elias no meio da sua depressão, no meio daquele momento frustrante em que ele estava vivendo. Deus agiu em Elias, ouvindo Elias atentamente. Esse é o papel daquele que quer ajudar alguém em depressão. Ele ouviu, não ficou perguntando o que aconteceu, não ficou criticando, apontando os erros. Ele ouviu atentamente. Ele entendeu os sentimentos de Elias e teve a empatia por Elias. Ele mostrou um cuidado com o profeta. Você também precisa demonstrar um cuidado com quem precisa. E ele conversou com o profeta honestamente, ao ponto de trazer um ânimo novo para o coração do profeta. E conversou com Elias de uma forma que ele não esperava. Mas Deus falou com Elias pela brisa suave, confortando o seu coração. Para fechar, com base aqui no Eli Bento Correia, no seu texto, ele destaca, por exemplo, que existem outros personagens da Bíblia que também passaram por depressão e Deus agiu de forma poderosa e amorosa com eles. Um deles aqui é o Elias, que Deus ajudou ele a vencer a depressão. Nós também encontramos o profeta Jeremias. Deus ajudou ele, sustentando ele diante dos seus desafios. Nós também encontramos Noemi, que pensava que estava sozinha, passou pela perda. Deus providenciou para ela uma verdadeira amizade através da vida de Ruth. Gente boa, eu espero ter ajudado você na aula de hoje, tá? Que aula abençoada. É claro que essa aula, ela tem o objetivo de trazer clareza para você. Gente, eu tentei resumir o máximo possível para a aula ficar curta, mas eu espero que Deus em Cristo venha ajudar você, porque aqui traz um leque tão grande para a gente poder trabalhar em aula. E eu peço também a ajuda de vocês aí. Se você assistiu a aula, se Deus falou contigo, comenta aí. Se você conhece alguém que precisa ouvir e assistir essa aula, envie esse vídeo para ele e para ela. Tira uma foto aí, marca a gente no Instagram, marca lá no Stories. Eu vou ficar feliz em te ver por lá, tá? Vou marcar no meu também. E eu quero trazer algumas dicas de leitura sobre esse assunto. Primeiro, é o texto do Eli Bento Correia, Depressão, Mal do Século XXI. Pode te ajudar também, tá? Nessa ministração. Outro texto do Eli Bento Correia, Você Realmente Foi Chamado para o Ministério Pastoral. Material muito legal para quem gosta de trabalhar esses assuntos. Outro texto, O Fenômeno do Suicídio de Pastores. Pode ajudar muito também, além do texto do pastor Clayton Pomerene, que está aqui em mãos, e diversos outros textos que eu fui citando aí em sala de aula para você. Um beijo no teu coração, nota 10, que Deus em Cristo fortaleça você no Senhor. E a nossa próxima aula será a lição de número 5, onde nós vamos estudar sobre o reinado de Acasias. Um beijão, tá? E até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br.
uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.